A Casa Branca de Donald Trump lançou a Galeria da Vergonha, listando grandes mídias como fake news. O Lourão meteu bronca e botou lá na lista Reuters, Associated Press, CNN, CBS, New York Times, Washington Post, BBC, MSNBC. O jornalismo tradicional abandonou a sua função de informar, virando um braço ideológico. Mídia, ONGs e grandes corporações formam um tripé de manipulação global. Veículos operam com pautas idênticas simultaneamente em países diferentes. ONGs internacionais, como a Open Society, financiam a agenda editorial. Grandes corporações pressionam através da publicidade da agenda ESG. Técnicas incluem seleção tendenciosa de fontes e omissão estratégica. No Brasil, Globo, CNN, entre outras, seguem narrativas progressistas e muito bem coordenadas. Fact-checking virou ferramenta de censura ideológica. Mídia alternativa conservadora é que cresce no Brasil, ganha respeitabilidade do público, mas enfrenta a censura de plataformas. O algoritmo censor está sempre batendo na nossa porta. Não tem moleza, não. Vamos lá! A Galeria da Vergonha do Trump, meu caro Feltrin, listando oficialmente praticamente toda a grande mídia americana e europeia como fake news. Existe realmente essa coordenação global de narrativas progressistas operando através de veículos que fingem ser independentes? Qual é o preço pago pela gente, nós, o povo, por essa porcaria? Olha, Jorge, vou fazer 35 anos de jornalismo. Eu nunca imaginei que eu fosse ver esse tipo de mobilização, de manipulação que a gente tem visto hoje na mídia, de forma geral. Você citou aí a Galeria da Vergonha do Trump, e boa parte ali dos veículos que você cita são dos mesmos donos. Aqui no Brasil, o que a gente tem visto é, primeiro, um consórcio, né, de empresas, mas você tem que lembrar que, assim, por exemplo, Reuters, France Press, AP, Associated Press, essas empresas, elas mesmas distribuem notícia para todas as outras mídias. Então, a narrativa delas, a visão de mundo delas, é aquela que todos os outros vão repetir. Aqui no Brasil, o que eu acho que eu nunca imaginei que fosse acontecer é ver veículos grandes, enormes, né, agirem de uma maneira descarada, publicando notícias erradas até. Eu vi que vocês colocam todos, né? Eu coloco aí o UOL, o Globo, a Globo, G1, Estadão. Eu vejo uma união desses veículos hoje para... O Estadão nem tanto, né? Mas uma visão progressista de todos esses... Eu não sei por que chama progressista também, porque eu acho super atrasado essa visão, né? E eu nunca pensei que fosse ver isso. Eu sou assustado, porque eu considero um filho do Manual da Folha da década de 90. Eu comecei o algoritmo. Eu queria perguntar para vocês, aproveitar já aqui. O YouTube está desinscrevendo inscritos de vocês e não está, às vezes, avisando. Eu queria até saber dos leitores de vocês, dos inscritos, se às vezes vocês colocam o sininho para avisar do vídeo e eles não avisam. Isso está acontecendo? Vocês estão sabendo disso? Olha, isso acontece, muita gente reclama disso o tempo todo. Vai e vem, as pessoas se inscrevem, depois o sistema desabilita. E é muito estranho, né? Com determinados segmentos, no meu caso, sobretudo os mais críticos, enfrentam essa, né? Estão desinscrevendo no meu canal até membros. O cara continua sendo membro, mas ele está desinscrito do canal. É uma coisa tão estranha. Eu já reclamei até com o YouTube, mas é muito estranho. Não, e o duro é a gente não ter uma resposta, né, Feltrin? Isso aqui assusta mais, né? Bom, mas é o que há, né, para a gente trabalhar. Não tem como. Eu não tenho outro lugar para trabalhar hoje, imagino, e nem vocês, né? O YouTube pelo menos abriu um espaço mais democrático, se é que a gente pode dizer assim, que a gente pode pelo menos ainda falar. Eu não sei até quando, né, mas a gente ainda pode falar. Tem que tentar. Rodrigo Constantino, sua pergunta para o grande Feltrin. Feltrin, você mencionou aí a Folha, né, como um ambiente mais plural e que ainda dá espaço para o outro lado e tudo. Hoje chamou a atenção e você tem sido muito crítico do Grupo Globo, eu também, né? Bom, por motivos óbvios, né? Basta prestar atenção no papel que eles vêm fazendo em relação a esse governo e a forma
que eles trataram o anterior. Mas hoje a notícia do dia, né, e a discussão toda girou em torno aí dos 120 milhões, 129 milhões acordados entre o Banco Master e o escritório de advocacia da esposa do Alexandre de Moraes, que foi um furo de reportagem da Malu Gaspar, que tem no próprio Globo também chamado de golpe. Por exemplo, o que tentou fazer ali, fez, na verdade, o Gilmar Mendes com uma decisão monocrática de blindar os ministros de impeachment, colocando o PGR como o único capaz de pedir o impeachment. Sua leitura é de que isso é um caso isolado, a Malu Gaspar está sozinha tentando resgatar o bom jornalismo ali dentro, ou será que é um indicativo de que o Grupo Globo talvez esteja mudando de postura, abandonando o barco? Qual é a sua leitura disso? Olha, Malu Gaspar, eu tenho a honra de ter trabalhado com ela na Folha de São Paulo, no Caderno Cotidiano, eu conheço ela, é uma batalhadora mesmo, uma sobrevivente, ela sofreu um acidente gravíssimo nos anos 90, e eu acho que a Globo está tendo uma pequena mudança, dá para perceber na Globo News. Primeiro, porque eles levaram a Malu Gaspar. Segundo, porque a Malu, todo esse tempo, ela pode até usar, ela falou, né, uma vez a expressão golpe, mas você imagina outro jornalista da Globo que pudesse fazer uma matéria dessa, se bem que eu não vi no Jornal Nacional até agora, né? Eu estou aqui com vocês, depois eu quero saber se o Jornal Nacional vai dar esse tipo de matéria. Mas tem algumas coisas que você vê, a Globo não dá, mesmo a Folha, eu faço críticas também à Globo, à Folha. Eu só acho que ela ainda tem uma estrutura lá de 1990, sabe? Ainda tem algumas pessoas. Agora, jornalistas, tirando a Malu, assim, que trabalharam comigo na década de 90, 2000, na Globo, na Folha, por exemplo, e foram para a Globo, mudaram completamente de lado. Por exemplo, Silvio Navarro foi meu repórter, né, na Folha de São Paulo, quando fui editor-chefe da Folha Online. É um cara que hoje é de direita totalmente, bolsonarista. A Malu, eu acho que ela não é nem de direita nem de esquerda. A Malu é uma repórter, ela é do meu tempo, entende? Eu não vi o jornal Globo. Qual o espaço que eles deram? Eles manchetaram essa história da Viviane, eu não sei se vocês chegaram a ver, eu não vi o jornal em papel, se eles manchetaram essa história da Viviane. Eu fiz o vídeo hoje sobre esse caso, eu acho que o pior mesmo, o Rodrigo e o Jorge, é que a gente tem uma situação hoje no Supremo, que assim, mudaram a lei, porque assim, o escritório da Viviane Moraes não é proibido de ter clientes. Qualquer escritório de advocacia tem direito de ter cliente. O problema é que esses clientes dela podem chegar no Supremo. E aí, o que você faz? Por exemplo, o Alexandre de Moraes jamais poderia julgar o caso do Banco Master, certo? Seria muito antiético. Mas está lá com o Toffoli. O Toffoli é parceiro do Moraes. E aí, como que fica? É isso que eu queria saber o que vai acontecer no Brasil, porque não tem nenhuma lógica isso que está acontecendo. Você ter... E não é só o Alexandre de Moraes, você tem o Zanin, que tem escritório, você tem o Gilmar, que tem lá a estrutura dele, tem... Todo mundo ali tem um escritório. Barroso, hoje mesmo eu estava mostrando uma briga que o Barroso teve com o Gilmar Mendes, em 2018, que o Gilmar fala para o Barroso assim, você deveria fechar seu escritório. Gente, e hoje todo mundo tem escritório aberto. Então é isso que me assusta. Agora, eu acho que a Globo está tendo uma mudança porque eles levaram a Malu Gaspar para lá. Eu estou notando, eu que assisto muito a Globo News, eu me considero até um estoico, eu brinco lá com o meu canal, porque eu assisto a Globo News para falar o que está passando para quem não assiste. E também não dá audiência, né? A gente dá mais crédito para a Globo News na internet do que ela tem mesmo de audiência. Eu estou notando uma diferença em alguns discursos ali, estão um pouco mais moderados em alguma coisa. Eu acho que a saída da Daniela Lima e da Eliane Cantanhede já começou, Cantanhede deu uma mudança na história. Eu acredito muito no trabalho da Malu, porque eu trabalhei com ela. Ela fazia matérias de todos os tipos, né? O livro dela sobre Marcelo Odebrecht, por exemplo, eu acho um primor de jornalismo. Então eu confio no trabalho dela e eu acho que a Globo não vai mudar de lado, né? Ela não vai mudar da esquerda para a direita, ela vai continuar do lado esquerdo. Mas eu acho que eles sempre estão se preparando se o outro lado ganhar, né? O que você vai fazer? Eu não vi as pesquisas ainda, eu quero olhar, né? Mas, enfim, eu gosto da Malu muito, gosto e conheço pessoalmente.